Parashat Shmini Shvi'i, sétima leitura. Aqui a Torá fala muitas regras sobre tumá e tará, pureza e impureza. Antes no Xixi, na sexta leitura, falou sobre kashrut em geral, animais kasher. Aqui está falando coisas que podemos dizer que hoje em dia não estão tão em vigor, como explicamos, que esse conceito de tumá hoje em dia ele está valendo, mas não tem assim grandes consequências. Aqui a Torá fala que tem uma diferença de que material é feito o utensílio. Se for um utensílio de héres, porcelana, barro, que caia dentro dele um dessas tumá, nevelar ou sheretz, ele ficará impuro e ele tem que ser quebrado porque não dá para purificá-lo. Diz Urashi, el torro el klicheres metame ela me avirou. A alahá é que o klicheres só obtém impureza se a impureza tocou nele na parte interna. Se tocou do lado externo dele, mesmo que tocou, não obtém impureza nenhuma. Tudo que está dentro dele estará impuro. Rosera cria um metame mashi betorro. O utensílio, ele recebe a impureza, por exemplo, se caiu lá um sheretz, um daqueles 8 répteis mortos, o utensílio obtém impureza e impurifica uma outra comida que esteja lá, mesmo que o sheretz não tocou naquela outra comida. Viu todos esboros, esse utensílio tem que ser quebrado. Daqui aprendemos que não tem como purificá-lo no mikve, pelo fato dele ser de héres, de barro. De qualquer comida que seja comida, quer dizer, o que ele impurifica? Ele purifica comidas ou bebidas. Ele fala que a comida, contanto que ela está murchar, está apta para receber tumá, ou seja, que teve contato com água. Qualquer bebida. Diz Urashi, aqui um Urashi bem comprido, vamos ver ele. Me coloca lá de qualquer comida, musava me cailhão. Está falando sobre o passo de cima. Que diz que tudo que está dentro do kliheres ficará impuro. Um kliheres que caiu nele uma impureza, exemplo, um réptil morto. Me coloca na qualquer comida que é murchar, que já teve contato com água, como a gente vai ver os 7 líquidos, os outros 6 líquidos, e ela se impurifica do kliheres. Ou então, se por exemplo uma impureza tocou na parte interna do kli e lá tem água ou alguma outra bebida potável, nós vamos ver isso vai incluir os 6 tipos de líquidos além da água, tudo será também. O que o Urashi traz um resumo, aprendemos muita coisa desse passuco, um passuco, poucas palavras, mas o conteúdo dele é bem condensado. Aqui aprendemos que qualquer alimento só é chamado murchar, apto para receber a tumá, se ele teve contato com água. Ou seja, se um alimento que nunca teve contato com água, como a gente vai ver mais adiante do Urashi, mesmo que é uma fruta, quando ela estava na árvore, ela teve contato com água, é importante que depois que ela foi desconectada da árvore, ela teve um contato, uma maçã, por exemplo, foi lavada na água, ela virou apta para receber a tumá. Enquanto ela não é lavada, não está apta. O Misheval Alavma em Pamachado, no cabelo tomário lá, mas fio na gulva. A partir do momento que teve já contato com água, mesmo que depois está na gulva seco, ele continua recebendo tumá. Então, por exemplo, uma maçã que foi lavada com água, mesmo que ela está sequinha, vai receber tumá. Ve'ayain ve'shem ve'chonika mashke marshir zraim de tumá kamayim. Não somente água, vinho e óleo e qualquer coisa que é chamada de mashke, de líquido, ele deixa apto para receber tumá. São 7 líquidos. A gente tem um remes que é, a gente fala Yad Shachat Dam. A letra Yud Dalet Shin Het Tav, no final Dalet mesmo. São eles Yud, Yain, Dalet, Dvash, o mel, Shin, Shemen, óleo de azeite, não de soja, etc. Het, Halav, leite, Tet, Tal, orvalho, Dam, Dalet de Dam, sangue, Memaim, 7 líquidos que eles deixam apto para receber tumá. Ele trouxe de onde a gente aprende isso do Passuco, está escrito Asheravu Alav Maim, ou Kolmash Kasher Shateh Bechol Kli. No próprio Passuco está escrito Asheravu Alav Maim, Bechol Mashke, que vai vir água como que é líquido, que é potável, que inclui esses outros 6.
Para a gente entender essa continuação do Rashi, vamos dar uma pequena introdução. Em geral, na Tumá, é assim, você tem um nível de Tumá. Quando essa Tumá toca numa pessoa, num objeto, numa comida, aquilo que obteve a Tumá é um nível inferior. Vlada Tumá é chamado Rishon de Tumá. Nós temos a Avatumá, é um nível, não é o maior de Tumá, o maior nível de Tumá é a Via Vota Tumá, que é somente o morto. Temos Avatumá, que é um nível abaixo do morto, seria, por exemplo, um Sheretz morto, um desses répteis mortos. Vlad Atumá e Rishon de Tumá. Se um Sheretz morto tocou numa comida, aquela comida imediatamente passa a ser Vlad, Rishon de Tumá. E se aquela comida toca em outra comida, vira Sheni, e assim por diante. Mikashen Vlad Atumá Metamekirim. Daqui aprendemos que o Vlad Atumá, conhecido na Mishnah como Rishon de Tumá, não impurifica utensílios. Como assim? Shekachanino, será que todos os utensílios, o Kliheres a gente disse que ele recebe uma tumá, mas será que ele passa a tumá para utensílios? Talmud Omar, tudo que está dentro do Kliheres, e tumá, frisamos, mikola ochel, comida, ou seja, a comida recebe tumá do Kliheres, mas um Kli não recebe tumá do Kliheres, mesmo que ele seja de Heres ou de outro material. Comida e bebida, eles sim se purificam do Kliheres. Mas todos os outros utensílios não. Lefisha Sheretz havia tumá. O Sheretz é chamado Avatumá, nível alto de tumá, não tanto como morto, mas um nível alto. Veakli, o utensílio de barro que recebeu a impureza desse Sheretz, desse réptil morto, Shenitma Mimeno Vlada Tumá, chamado Rishon Tumá, já é um nível abaixo. Então o Rishon Letumá não tem o poder para impurificar utensílios, apenas comida. Aprendemos mais um sheretz, um réptil morto, tem que ser morto, vivo não tem problema, que caiu dentro de um forno. Os fornos deles eram feitos de barro, é importante frisar que é um kliheres. Veapat betorro, e o pão estava dentro do forno. O réptil não teve contato com o pão, não tocou diretamente. O sheretz é avatumá, ele trocou no tanur, no forno, o tanur vai virar rishon. O pat sheni letumá. E se esse pão tocar em uma outra coisa, em uma maçã, a maçã vai virar shlishi. E a gente não diz que vamos avaliar, considerar o forno como se todo ele tivesse preenchido de tumá, ou seja, como se a própria tumá tocasse no pão e o pão seria tchilá, que é rishon de tumá. Se fosse assim a regra, então keilim que estão dentro de um tanur é como se tivessem tocado na própria tumá. E sim, não, a gente fala da seguinte forma: o sheretz, o bicho, o réptil, são aqueles 8 que a Torá falou antes. Ele é avatumá. Ele está tocando pela parte interna do forno. O forno vai virar rishon de tumá. O pão que está no forno está tocando no forno, vai virar sheni de tumá. Sharei tumá tzma lagaba emegabam. Belamad no odal biat maim shenam macheret zarim elam ken naflorem shenit leshu. Aprendemos mais que isso, que a água deixa apto para tomar só depois que foi taluz, desconectado. Agora, todo o tempo que a fruta está conectada na árvore, ela não é apta para tomar, mesmo que com certeza recebeu chuva. Se você vai dizer que também eles estando mechubar, conectados, recebem o ercher, ficam murchados de tomar. Não existe nenhuma fruta que nunca pegou chuva, com certeza seria também. Então o que quer dizer que o pastor diz que tem frutas que estão aptas para tomar? O mal disso só se caiu água. E se a gente aprende que o que? Isso de que a água deixa apta para tomar só depois que a fruta foi desconectada da árvore. Aprendemos que a comida, não para ela receber tumá, para transferir a tumá para outra comida, para outra coisa, é necessário que haja quantidade mínima de kabeitzá, que são 57 gramas. Shnemar, asherechel, como está escrito, que será comido. Está escrito asherechel, que será comido. Eles aprendem na Gemara que é a medida que passa na garganta da pessoa, que é o kabeitzá.
Continuamos, Pasuk Lamed Rei, Vechola, Xerepom, Vatam, Alavit, Mata, Nurbekirai, Mutats, também mesmo, Lachem. Caso caia uma nevelá, uma carcaça de um animal sobre um utensílio, ele fica impuro, seja um tanur, um forno, ou kirai, um outro tipo de forno, e o tats será quebrado e impuro será para você. Diz Urashi, tanur kirai, kelima mitaltelim mesmo, são utensílios móveis, mas feitos de barro. Como uma caixa feita de barro, e lá eles aqueciam. E o tats será quebrado, não adianta para um klicheres levar no mikve. Ele, se for de metal, de outra coisa, sim podemos levar no mikve. Mas no mikve para tirar essa impureza. O Tmeim e o Lachem, Shelotomar, Mitzvah Nenatetzam, diz que esses utensílios são impuros, para não pensem que é mitzvah quebrá-lo. Tá? Mudomar o Tmeim e o Lachem, serão impuros. Você não tem mitzvah como o Hametz, de exterminar o Hametz, de exterminar um Kli que se impurificou. Se a pessoa quer que ele permaneça impuro, pode, contanto que ele tome cuidado para alguém puro não tocar. Armayan, bor mikve mai metaor, venogem beniplatam, porém, mayan, fonte, um bor mikve mai, um lugar onde tem água concentrada, é tal, daqui ele aprende que o mikve, né, que a gente aprende um mikve que pode ser ou de fonte ou água da chuva concentrada. Isso quer dizer a tradução da palavra mikve, água concentrada. Venogem beniplatam, aquele que toca na carcaça deles ficará impuro. Armayan, bor mikve mai, mamechubarim lakar, que eles têm que estar em contato com a terra. Não recebem tumá. E etaor será puro, atovel baem tumato, aquele que emerge lá. Eles têm o poder de purificar, não só que eles conseguem salvar-se de se purificar, de purificar outros. Aquele que toca na nevelá dele será também. Afilo betor maiá, mesmo que ele está dentro da fonte. O bor, venogem benivlatam itma, mesmo que está dentro da fonte e tocou, ele fica impuro. Shelo tomar kalvachomem, mitatmem mitumatam, kalvachomem shetzetam tamei de carne mar, venogem benivlatam itma. Então, se a pessoa imergiu no mikve, dentro do mikve ele tocou num animal morto, não adiantou nada a sua tvilá. Caso caia da nevelá de um animal sobre qualquer semente, será puro. Diz Urash Zera Zerua, Sheminei Zaronim, caroços e sementes, tipo trigo, ou quitinhot, milho, etc. Taor Ulem Deha Katuv Shalom Shavim Kaniklator Gabedumat Shavualav Maim. Aqui está falando que essas sementes de milho ou arroz, etc., estão secos e jamais foram molhados. Então não existe, eles não estão próprios para receber a tumá. Pasuk 38, Lamed Red. Caso seja colocado, despejado água sobre um grão, então ele está falando depois que ele foi desconectado, e caiu uma tumá, uma nevelá, por exemplo, sobre eles, ele fica impuro. Como a gente já falou, que é necessário que para que a tumá passe a tumá, que o alimento esteja apto para receber a tumá, ou seja, que ele já foi molhado depois de desconectado da terra. Ferriutan mai malazera, lachar shenetlat, diz Urashi depois que foi desconectado. Shem tomar eshechsheb mechubar, você vai dizer que mesmo ele estando conectado, mechubar, quer dizer, ligado à terra, ele recebe aptidão para receber tumá, ele hazera sheloshar, então todos os grãos com certeza receberam chuva. Mai malzera, água sobre o grão, diz Urashi, ben maim ben shamashkim, tanto água ou outro daqueles outros 6 líquidos, que são eles voltando: vinho, yain, dvash, mel, shemen, óleo de oliva, halav, leite, tetal, orvalho, dam, sangue, e maim, água. Tanto faz se a água caiu sobre eles, se eles caíram sobre a água, recebe a aptidão para receber tomar. A qualidade de Betorat Konem. Vinafam Nivlatam Alav, caiu da nevelá sobre eles. Mexendo gave na mãe, mesmo depois que já foi seco. Sheloi que pida a Torá, ela liota lav shem ochel, o mexerada lav ercher kabbalah tumá pamechad chuvenone kaimeno. Urash repete de novo que a partir do momento que uma vez ele foi molhado, não tem como, mesmo que ele está sequinho, ele ainda continua apto para receber tumá. Caso morra de um animal sem escritar, chamado nevelá, um animal que é para vocês da espécie Taor, kasher, que dos domésticos são apenas 3.
o bovino, o boi, a vaca, caprino, a cabra e o bode, ovino, a ovelha e o carneiro. Benivlatá, diz Urash, velô beatzamot, vegdim, velô becanam, vetalfam, velô baor. Tem que ser na própria carne, mas se tocou nos ossos ou no chifre do animal, isso não, mesmo morto, não causa a impureza. Aquele que come de um nevelá, não só que fica impuro, suas roupas também, de Rabes Begadav, né? Suas roupas teriam que ser lavadas no mikve, esperar o anoitecer. Aquele que carrega também um animal nevelá, tem que lavar suas roupas no mikve. Não sei que nevelatá, diz Urashi, Hamuratu mamassami tumar magá. É mais rígido, mais grave a tumá de carregar do que só de tocar. Shanosem também begadim, aquele que carrega, suas roupas ficam impuras. Anoguei, aquele que apenas toca, em begadav também, suas roupas não ficam impuras. Shalom emar bo e Rabes Begav. Não está escrito que apenas ele fica impuro, não suas roupas. Yochem nevlatá, yachol também no relator, é aquele que come. Será que ele comendo, ele recebe a tumá? Que shume benevelat oftaor. O Rashi vai dizer que aqui está falando da nevelada, uma ave kasher, exemplo, galinha, que morreu sem shritá. Nevelat, outro fala, lo yochal letamabá. Otam etamab gadim bechilá. Esses sim purificam, quer dizer, nevelado off, da ave pura. Exemplo, galinha, uma galinha que morreu sem shritá. A pessoa que come aquilo, aí ele recebe essa tumá. Agora, a nevelá de um animal, não de uma ave, não purifica a pessoa através de comer. Se a pessoa não tocou, alguém colocou na boca dele e não carregou aquilo. Em quem mata um domar o rei, porque ele fala o rei, ele tem churro no seu guia que deve lá no casal, para dizer que tanto. Quando a Torá fala de orel, em geral, ela se refere a uma medida mínima de casai, que são 27 gramas, para dizer que tanto aquele que come como aquele que carrega, é só se ele tocou, carregou, ou comeu, no mínimo, um casai. Betamea da área, vai falar, picha tavá, se ele fica impuro até de noite, mesmo que a pessoa fez lá, é necessário esperar o anoitecer. A gente vai ver isso para achar temor, está mais explicado. Todo animal que rasteja sobre a terra, abominável para vocês, não pode ser comido. Isso aqui o Rashi fala para excluir, quer dizer que seria permitido bichinhos, insetos que nascem dentro de frutas, contanto que nasceram após a fruta ser talus, desconectada. Se ele nasceu na fruta enquanto a fruta estava conectada, é proibido. Isso que eles são permitidos todo o tempo que eles não saíram para fora, para a atmosfera. Para incluir tanto aquele que dá para outros comer. Só é chamado de sheretz, algo pequeno que rasteja, insetos, por exemplo. Pasuk Membeit, Pasuk 42. Todo que anda sobre sua barriga como uma cobra, ou anda com 4 patas, que tem muitas pernas, centopeia, por exemplo, vocês não podem comer. Diz Urash, que rasteja sobre sua barriga é a cobra. O Lashon Gachon Shechiash Oler Sham no Filamiav, ele rasteja sobre sua barriga. Kol Oler Lever Shilshonim Etadomir, vermes, tudo está incluído. Oler Halab anda de A4, Zé Akrav, escorpião. Kol Levir Tachipushit, joaninhas e besouros, tudo do gênero, tudo isso proibido. Marber Aglaim, Zeneda, Shelches Floraglaim, Roshon, um tipo de bicho, um insetozinho que tem pernas em todo o seu corpo. E o Urash diz centopede, tipo uma minhoquinha que tem várias pernas. Não impurifiquem vossas almas com qualquer, não impurifiquem vossas almas com qualquer inseto e não se impurifiquem com eles. Isso Urash aqui está voltando à proibição de comer, não é de tocar. Shalei Katuv Nafshotem, sua alma. Vem Shikutz Nefesh Bemagal. O que chama Shikutz? Impurificar a alma através de comer, e não através do toque. Beachilatam. Venitmetem Bami Matemetamim Baem Baaretz Animetamim Etchem Baolam Abba Beishiva Shemad. Se vocês vão se impurificar com eles, Deus diz que também vai nos impurificar na Yeshiva Shemad, nos níveis espirituais.
Que ani acham que Kadestem Vetekdoshim, que Kadosh Ani, Velotetamut, Nashoterem, Vecholasher, Aromeslaz. Que eu sou o Deus de vocês, Veit Kadestem, sejam santos, Veitem Kedoshim, santifiquem-se. Por que Deus é Kadosh? Velotetamut, Nashoterem, não purifiquem vossas almas, Vecholasher, Aromeslaz, com qualquer inseto que rasteja sobre a terra. Que ani Hashem Elokehem, que Hashem Shani Kadosh, assim como Deus é santo, separado, Shani Hashem Elokehem, Karvit Kadestem, que Shuat Smechem Lemata, vocês devem se santificar. Veitem Kedoshim, Levi Shani Kadeshetchem Lemala Baulam Abba. Deus dá uma garantia que vai, através que o Yudi se santifica, Deus vai santificá-lo também. Velot Etamu Vegomer, Lavor Alehem Belavim Arbe. Várias vezes repetiu Lot Etamu, Alta Etamu, para incluir várias proibições. Vecholav Malkut, toda proibição é uma chicotada. O Shamru Bagmaras, que está escrito em Marai Makot, a Halputita, comer um certo tipo de inseto, ele recebe 4 rodadas de chicotada, por ser um inseto da água, um inseto terrestre, um inseto alado. Nemalá, um outro tipo de inseto, Loke Hamesh, ele vai receber 5 sessões de chicotadas. Tirá vai receber 6. Que Ani Hashem Amale Etchem Pasuk Mem Rei. Que eu sou o Deus que elevei vocês do Egito para ser o Deus de vocês. Com a condição que vocês vão receber minhas mitzvot, Deus diz, eu elevei vocês. Vos tirei do Egito. Que está Maale, que vos elevei. Tana de Beirav Ishmael, disse Rabi Ishmael, Irmalelo elete etisem imitzai Rabi Shvir Shem etamim bashatzim que sharamot dayam maluta legabar violachon malé. Deus disse, só o fato dos Eudim não se purificarem consumindo insetos, etc., já é uma coisa boa para os Eudim. Essa é a lei da Bemá, são animais da terra, aves, animais aquáticos, ou insetos, quer dizer, os que são kasher e os que não são kasher. Leavdir benatamel benataor, para que vocês vão pasuk mem zaim, para separar entre o impuro e o puro. O benachayanechel e o benachayashloter, dentro o animal que vocês podem comer e o que não pode comer. Diz o Rashi leavdir, para separar. Lobilvada shonesh te odeu makir bakbem. A pessoa tem que saber bem qual animal kasher e não. Benatamel benataor, entre o impuro e o puro. Sarich lomar ben hamor lepará. Será que é necessário que a pessoa tem que ter tanto conhecimento para separar entre o hamor, o burro, que não é kasher, e entre a vaca? Galok vai me furashim, é bem claro e já está escrito no Pasuk. Então o que o Pasuk está dizendo aqui? Bent me alechá teorá lechá. Entre o que é proibido para você e o que não. Ben ishchat chetzio shel kanel ishchat rubo. Quando na hora que faz a shkita são cortados duas veias, duas vias do animal, podemos dizer assim, traqueia e esôfago. Tem que cortar a maioria do diâmetro deles. Se foi cortado menos que a maioria, não é kasher. O benachayanaché também temos que separar entre o animal que será comido e o não. Tzarich lomar ben tzvi de arod, será que ele precisa dizer entre o tzvi, ele falou dafka tzvi, que ele falou hayá, animal selvagem, entre a gazela e o arod, um tipo de burro. Alô que vai me furashim, eles são bem, está escrito na Torá, claro. Ela, ben shenunu do basamani trefak shiral, do basamani trefak shulah. Se nasceram certas treifot, são problemas anatomas no animal que vão deixá-lo taref. Não é qualquer furo, qualquer coisa que deixa o animal taref. Tem uns que sim, tem uns que não. Isso tudo está explicado no terceiro pérec de Masechet Hulin.